É com imensa alegria que eu inauguro hoje, nesse momento, o nosso canal de transmissões de vídeos e conteúdos do YouTube do Finisterra Lab. O Finisterra Lab é um laboratório de estudos dos impérios ibéricos na época moderna, da Universidade de São Paulo, e conta também com a presença, a participação de diversos investigadores de universidades brasileiras e estrangeiras. Nesse momento, nesse dia de hoje, de inauguração, que é para nós um orgulho muito grande, estamos recebendo o Dr. Rafael Valladares, historiador espanhol, grande especialista da história de Portugal, no período da monarquia hispânica, mas também do mundo português e dos impérios que se encontraram nesse momento também da chamada primeira mundialização. Nós estamos aqui para conversar hoje com Rafael Valladares, eu, Ana Paula Megiani, da Universidade de São Paulo, o Dr. José Manuel Santos, da Universidade de Salamanca, e o Dr. José Luís Ruiz Pinhado, da Universidade de Barcelona. Somos também organizadores de um livro que foi publicado no ano passado, sobre o qual também pretendemos discutir nessa tarde de hoje. O Dr. Rafael Valladares é nosso grande parceiro nesses temas, os estudos da monarquia hispânica. Ele é investigador do do Conselho Superior de Investigação Científica do Instituto de História da Espanha, mas também tem inúmeras colaborações em grupos de pesquisa internacionais e publicou diversos livros na área no período da União das Coroas Ibéricas e da incorporação de Portugal pela monarquia hispânica, dentre eles, um dos mais importantes, a sua tese de doutorado, La Rebelião de Portugal, em 1640, 1668, que em Portugal foi traduzido por A Independência de Portugal, mas também outros trabalhos sobre os quais falaremos aqui nessa nossa conversa. Eu gostaria, então, de pedir inicialmente ao Rafael que comentasse conosco, né, a respeito de quais têm sido os seus últimos trabalhos, os seus estudos atuais, quais investigações ele tem feito para iniciarmos essa conversa. Muito boa tarde, muito obrigada, Rafael, pela sua presença, pela enorme alegria de podermos conversar nessa tarde. Muito obrigado, professora Megiani, amiga Ana Paula e todos os meus amigos. Para mim é um honor participar neste novo canal que, acima de tudo, é uma contribuição à cultura, à amizade, à ciência e historiografia entre todos os que estamos interessados neste mundo tão complexo que agora parece que não é tão difícil de investigar, mas que há 30 anos, quando todos nós começávamos a investigar, não era tão fácil. Para mim, portanto, não só é um honor, é também uma responsabilidade, porque o exercício de hoje, se percebi bem, é não somente falar ou responder às questões que vamos a discutir, mas lembrar, reconstruir um passado intelectual que, insisto, agora parece muito mais simples, mas que há 30 anos não era assim. Portanto, muito obrigado. Espero que a minha contribuição seja positiva, rica, sempre dentro das limitações do tempo que deve ter uma intervenção deste tipo, desta natureza, mas estou sempre à vossa disposição. Respeito à primeira questão, é muito curioso que a primeira questão que devo responder não é porque comecei a investigar Portugal, o mundo português e hispano, mas o que estou a fazer agora, quais são as minhas últimas investigações. Muito obrigado pela questão.
por um motivo muito importante, ao menos para mim. Os temas que ultimamente estou a investigar não têm nada a ver, pelo menos diretamente, com o mundo hispano-português. A evolução natural, digamos, que tem um investigador é sempre responder umas questões que ficaram pendentes durante um tempo. Eu devo dizer que, talvez para a surpresa de muitos daqueles que não me conhecem, o tema que eu queria fazer como tese doutoral não era a restauração de Portugal, não era o mundo hispano-português, não era o universo da União de Coroas. Eu queria estudar, como filho da minha geração que estava namorada da historiografia sobre os válidos, graças a Sir John Eliot, eu queria investigar o mundo do valimento e, concretamente, o valimento de Dom Luís Méndez de Haro. O valido que podemos chamar o último valido desta série de 3 grandes validos da história espanhola e da história europeia, porque o valimento, não devemos esquecer, foi um invento institucional, político, informal e ao mesmo tempo formal da monarquia hispânica. Uma monarquia que dava respostas. Podiam ser mais ou menos acertadas, mas dava respostas. A resposta do valimento é uma resposta que era, digamos, o centro da atenção para os historiadores da minha geração, os mais jovens. E depois de o Conde Duque de Eliot, depois, naquele momento estava a fazer a tese António Feros, uma tese sobre o Duque de Lerma, que depois todos conhecemos como um livro, digamos, muito extraordinário, brilhante. Mas faltava o valimento de Dom Luís de Haro. E isto ia ser a minha tese doutoral. O problema era que eu não tinha madurez suficiente para confrontar-me com este problema e, afortunadamente e felizmente, o meu diretor de tesis, gostaria de lembrar agora, porque não está conosco, José Alcalá Zamora, me ajudou a, digamos, reformular o projeto de investigação. Portanto, não podia investigar Haro, eu não estava preparado para fazer uma tese doutoral, digamos, digna de um jovem investigador, mas gostei imenso de continuar dentro do mesmo período cronológico e com o problema de Portugal, da restauração de Portugal, entendido, percebido como um fio condutor, começar a perceber melhor o período cronológico crítico das décadas centrais do século XVII. Per fortuna, ou talvez por desgraça, depende da perspectiva, se para o valimento de Haro faltavam muitos documentos, agora sei que não faltam tantos, mas que é difícil de encontrar. Mas para a restauração de Portugal, os arquivos em Espanha, em Portugal, em Itália, eram muito ricos, estavam, digamos, eram imensamente ricos de documentos para escrever a tese doutoral. Portanto, essa foi, digamos, uma casualidade da vida. Hoje, voltando à questão inicial, creio que ganhei um bocado de direito a tornar aquele projeto inicial da minha vida como pesquisador e estou a fazer, digamos, reimpulsar a tese, a biografia de Dom Luís Mendes de Haro. Mas não só. Devo dizer que há um outro aspecto, digamos, da minha investigação, porque a biografia de Haro ainda deve esperar uns poucos anos. A última pesquisa que sim acabei, afortunadamente, e graças sobretudo a estas circunstâncias não sempre felizes da pandemia, foi um livro de história conceitual. A história conceitual é um outro campo que sempre para mim foi especialmente, digamos, particularmente interessante. Acho que um investigador deve dedicar pelo menos um 20% da sua carreira acadêmica a dois aspectos. Talvez um 100%, mas
pelo menos um mínimo de 20%, a dois aspectos do mundo científico intelectual. Um, a estudar a historiografia, a escrever sobre historiografia. E dois, a escrever, pensar sobre a história conceitual. Escolher um conceito, que sempre é um verdadeiro problema, e, digamos, buscar todos os significados, reconstruir a evolução dos significados de uma palavra que tem tido um protagonismo particular na história. Para mim, que comecei estudando a rebelião de Portugal e, em geral, o contexto das rebeliões da monarquia hispânica na década de 1640, a palavra desobediência era uma palavra que parecia significar tudo. Depois de refletir durante uns anos, cheguei à conclusão que, em realidade, o problema não era a desobediência, mas o conceito de obediência. É o meu último livro, é um livro, talvez muito aborrecido, de mais de 300 páginas, dedicado a analisar, e este é o título do livro, pode dizê-lo agora, porque firmei o contrato muito recentemente, se titulará Católico Yugo, o conceito de obediência na monarquia, na Espanha dos Áustria, 1500-1700. Acho que a normalidade da monarquia não era a desobediência, mas a obediência. E se não percebimos bem todos os significados, os matizes que tinha a palavra, o conceito de obediência, seguramente perceberemos muito bem as rebeliões, mas não perceberemos suficientemente bem os períodos muito mais prolongados de não rebelião. Alinhamento e história conceitual, portanto, são os dois campos que atualmente estão a tirar a minha atenção num modo muito mais particular. Muito interessante e fiquei muito, muito curiosa e interessada em conhecer esses trabalhos super recentes, que na verdade são, pelo que você está dizendo, de toda uma vida, né? Vou passar então para o José Manuel Santos, que pode talvez colocar então uma nova questão para você, por favor. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Rafa, professor Dr. Rafael Valladares, caríssimo amigo de tantos anos. É um prazer realmente ter essa conversa sobre história e outras questões que vão sair, fundamentalmente história, lógico, com você agora. Muito obrigado, Ana Paula, também por ter me convidado para participar nesse evento, nessa conversa, lançamento, temos agora várias coisas aqui, porque realmente o caro amigo Rafael Valladares aceitou um convite nosso também para fazer uma resenha do nosso livro Redes e Circulação em Brasil durante a Monarquia Hispânica, que saiu editado há pouco, a inícios desse ano 2021, mesmo se ele aparece como publicado no ano 2020, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente e vamos aproveitar realmente esse privilégio de ter o mais importante dos modernistas espanhóis para aprofundar um pouco mais, né, nesse universo de conhecimento histórico que ele tem, do qual todos nós, alguma vez, aproveitamos, né, no bom senso, porque das leituras da obra de Rafael Valladares chegaram muitas das nossas ideias para depois escrever história. Eu lembro perfeitamente, falávamos agora da primeira vez que eu vi Rafael na nossa Faculdade de História de Salamanca, muitos anos atrás, falando de uma questão que você, Rafael, deve ter escrito por aí. Eu que conheço bastante a tua obra, eu realmente me perco às vezes entre tantas coisas que você tem, mas não lembro bem do texto. Deve ter esse texto sobre a imagem de Felipe IV, aquela palestra que você deu
com 300 estudantes lá realmente impressionados com a tua apresentação. Desde aquele momento até hoje, são muitas as ocasiões que a gente teve para discutir, muitas as ocasiões que a gente teve para falar de projetos, de ideias, de livros, mas é realmente um privilégio ter agora essa ocasião que vai ficar gravada, vai ficar no canal do grupo, do nosso grupo, dirigido pela professora Ana Paula e pelo professor Pedro Puntoni, Finisterra Lab. Eu tenho muitas ideias, muitas perguntas, mas é normal, não quero monopolizar essa conversa, mas assim para como sempre já provocou coisas com essa ideia tão forte, tão importante do historiador, que deve também estar comprometido com a questão dos conceitos, né? Porque conceito, finalmente, ficou uma coisa muito banal. Todo mundo começa os livros, os artigos, dizendo, eu vou falar disso, coloca um conceito histórico, mas não discute o que é. E muitas vezes acontece que a gente lê e não sabe de que ele fala, né? Porque às vezes o conceito é H, outras vezes é X e outras vezes é Z, e finalmente não sabemos muito bem. E realmente na tua obra isso não acontece. Eu sei bem, conheço tantas coisas que eu li da tua obra, e eu sei que quando você utiliza um termo, um conceito, é realmente porque você já refletiu muito sobre ele. E eu acho que quando você colocou o título desse, um dos teus últimos livros, né, Por toda a Terra, Espanha e Portugal, Globalização e Ruptura, 1580-1700, que foi publicado pelo Chan e que está disponível online. Na verdade, eu estou aqui com a versão online, que qualquer pode facilmente encontrar. Eu acho que poucos historiadores podem utilizar, como você, de maneira tão legítima, o termo globalização. E vou dizer por quê, e aí é a minha pergunta. Porque temos historiadores da Europa moderna, temos historiadores da América moderna e temos historiadores da Ásia moderna. Eu acho que, excetuando Charles Boxer e você, não tem outros historiadores que foram capazes de escrever textos extraordinários, não vou dizer qualquer texto, textos extraordinários sobre a Europa moderna, textos extraordinários que abriram realmente a nossa linha de pesquisa sobre o Brasil na monarquia hispânica, e textos extraordinários, e vou mostrar para vocês o mais conhecido talvez, que é Castilha e Portugal em Ásia, sobre a Ásia. Então, se um historiador tem toda essa obra já escrita sobre 3 das 4 partes do mundo, né? Aí está faltando a África um pouco, mas com certeza alguma vez você tocou também essa questão. Como não falar de globalização? Ninguém melhor do que você para falar de globalização. Aliás, eu acho que você fez o que ninguém fez. Você chegou à globalização depois de transitar pelas partes do mundo, que é o contrário do que acontece hoje. Hoje está acontecendo o contrário. Falamos primeiro de globalização, colocamos o termo sem discutir e depois vamos falar da coisa. E isso é perigoso, porque realmente o termo globalização hoje, esse conceito tão amplo, o conceito é tão amplo como a própria palavra, né? O conceito globalização parece que é global, tudo é global e tudo é história global. E agora acontece uma coisa que eu acho totalmente absurda, que tem história global dos países, né? A história global que nasceu contra a ideia de nação, contra uma história focada, né, ou centrada nas nações, e fazer história global era fugir da história da nação. Agora, de repente, tem história global da França, tem história global de Portugal, tem história global da Espanha e até tem história global da Catalunha, né? Então, a minha pergunta é essa: como você chega a uma reflexão tão profunda sobre conceito globalização
e o que você acha que está acontecendo com esse conceito, que parece que todo mundo tem que falar dele, senão não vai ter um projeto aprovado, mas que está indo já para um lugar que ninguém sabe o que é. Muito obrigado. Muito obrigado eu, José Manuel, sei um caríssimo amigo, sobretudo um colega muito admirado. Gostaria de lembrar que tu tens sido o primeiro diretor do Centro de Estudos Brasileiros, fundado na Universidade de Salamanca, que ainda é, creio, o único centro que é dedicado em Espanha a estudar as relações a um nível científico entre Espanha e Brasil. Acho que o teu período fundacional deste centro foi espetacular. Eu estou convencido que talvez haverá uma nova oportunidade para a tua direção neste centro, ou pelo menos para uma colaboração muito intensa, porque os historiadores espanhóis, sobretudo, que estávamos órfãos totalmente de um mínimo de proteção institucional, de justificação, que às vezes é muito importante no mundo acadêmico, para justificar as nossas pesquisas sobre o Brasil, sobre o mundo hispano-brasileiro, a fundação do Centro de Estudos Brasileiros, numa universidade tão prestigiada como Salamanca, foi um ponto essencial e fundacional. Portanto, o honor é o meu honor, José Manuel. A tua questão é uma questão que há, naturalmente, duas partes. A primeira é como é que cheguei a ter este interesse na história global e qual é o meu pensamento atual sobre esta moda, talvez um pouco loucura, de chamar global a todo. Preferiria responder a esta segunda questão primeiro. Todo não pode ser global. Todo não deve ser global. Há fenômenos que têm que ser respondidos desde escalas locais e regionais. É verdade que alguns historiadores criaram esta palavra interessante de local, desde a perspectiva, ou desde a teoria de que alguns fenômenos locais são, digamos, fruto ou impacto de fenômenos globais. Talvez sim, ou em alguns casos é verdade que é assim, podemos demonstrar que é assim, mas acho que às vezes este tipo de obsessão por introduzir a dimensão global, ou, por decirlo melhor, globalista, dentro do análise historiográfico, está a desvirtuar, a deformar, não só os fenômenos que realmente são só locais, regionais ou nacionais, mas também é um modo de deformar, de não enriquecer, ou digo negativo, não enriquecer a verdadeira história que eu chamo global. Como é que cheguei à história global? Não. A questão não é assim. Como é que a história global chegou a mim? Porque eu, digamos, em princípio, não tinha um interesse particular pela história global. Eu queria perceber melhor qual era a natura da monarquia hispânica. Além de Portugal, além dos territórios italianos, além dos Países Baixos, para mim, como modernista, e não devemos esquecer que a minha formação na Universidade Complutense de Madrid foi muito limitada, muito pobre. Eu fui educado, formado como um estudante de História Moderna de Espanha e de uma parte da Europa. Mas quando comecei a estudar a rebelião de Portugal, percebi rapidamente que não podia falar só da restauração de Portugal em Portugal, porque os documentos não me permitiam fazê-lo. Era inevitável começar a falar de Brasil, da Angola, do estado da Índia, da Macau, na fronteira com as Filipinas, quando sempre lembro o momento talvez mais impactante para mim, quando fazia tese doutoral. No Arquivo de Índias de Sevilha, encontrei documentos sobre, agora é muito famosa esta proposta, então não era famosa, a proposta que faz o governador de Macau em 1644,
em plena Guerra da Restauração, para unir-se às Ilhas Filipinas e assim evitar os ataques dos holandeses. Isto pareceu uma loucura naquele momento quando a historiografia nacionalista portuguesa e espanhola ainda dominava o panorama da restauração portuguesa. Mas, fazendo, portanto, a tese doutoral, percebi que Portugal não era só Portugal. Isto era uma deformação absolutamente historiográfica. O problema científico era que Portugal era um império. Este era o problema. Eu precisava de dar uma resposta, pelo menos mínima, a qual era o problema deste império a partir de um golpe de Estado de Lisboa em 1640. Portanto, eu forçadamente entrei no Império Português. E desde que, depois da tese doutoral, dediquei tempo a responder questões que não pude responder durante a tese doutoral. A primeira questão era, sobretudo, o Estado da Índia. Para mim, o Estado da Índia tinha tido um protagonismo muito particular. Não sei se era grande ou pequeno. Isso não era a questão. A questão era que tinha um papel particular, um rol que precisava de ser analisado. Para o Brasil, tinha dado uma mínima resposta. O meu artículo sobre Brasil e as Índias espanholas durante a restauração de Portugal. Esse artículo foi publicado quando eu fazia ainda a tese doutoral. Graças também a que achei no Arquivo de Índias de Sevilha a famosa proposta, agora famosa, então não era famosa, dos moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, para negociar com Felipe IV voltar à soberania espanhola em 1645, 48, 50, 52. Algo que Stuart Schwartz me dizia, isso é impossível, Rafael. Não, os documentos dizem que Salvador Correia de Sá e Benavides parecia que tinha interesses em todas as partes. Portanto, esta dimensão que superava o Portugal me forçou a fazer uma história que não era nada de extraordinária. Era a história minimamente responsável que um historiador tinha que fazer para tratar de perceber coisa que tinha sido a restauração de Portugal. Escrevi aquele artículo, escrevi aquele livrinho, graças por mostrá-lo, sobre Castilha e Portugal na Ásia. E, nesse momento, falamos de ano 1999, 2000, 2001, explotou a história global. Explota. Eu queria perceber se eu talvez tinha feito história global sem saber o que era a história global. Neste sentido, digo que a história global chegou a mim e comecei a reflexionar sobre a história global. Evidentemente, o fruto desta explosão nos Estados Unidos nos anos 80, 90, que a Espanha e a Europa em geral chegou um pouco tarde, em torno ao ano 2000, era um desafio enorme, mas sobretudo desde o ponto de vista conceptual, porque comecei a ler dezenas de livros, de artículos, e para mim aquilo não era claro, não encontrava um conceito claro de história global. E como tu sabes, eu não posso escrever nada sem reflexionar antes sobre o significado do conceito. Em torno ao ano 2002, 2004, comecei a escrever um livro sobre o conceito de história global. Esse livro, que tinha como título provisional Que é a História Global, eu acabei em torno a 2007, 2008, quando chegou a crise econômica. E nenhum editor queria editar aquele livro, que era um livro muito pequenino. O resultado daquela reflexão conceitual sobre a história global é um artículo que não é um artículo, porque são 54 páginas,
Agora, não é um livro e não é um artículo, digamos que é um monstro que não tem, digamos, não é fácil de categorizar ou de classificar. É um texto, eu prefiro, eu chamo texto, é um texto dedicado exclusivamente a analisar a origem da palavra, a evolução e a diversificação das famílias historiográficas até o ano 2012, que é quando, infelizmente, teve a fortuna de publicar este artículo, este texto, na revista Espacio, Tempo e Forma de Madrid. O meu amigo Pedro Cardín, que todos conheceis perfeitamente, me comentou que este artículo tinha, segundo ele, uma profundidade que merecia ser publicado. E, falando com ele, chegamos à conclusão de que talvez podíamos publicar uma coleção de artículos, mas precedidos por este artículo conceptual teórico, historiográfico, que, sobretudo, na minha opinião, talvez a contribuição mais importante, se posso dizer com esta frase, é o estudio da origem do globalismo historiográfico, que não é estadunidense, é sobretudo alemão. Portanto, se nós percebimos que o meu interesse era sobretudo para saber que tinha feito eu durante os 10 anos precedentes, podemos perceber como cheguei a publicar este livro por toda a Terra, que não pretende ser uma defesa da história global per se. É, sobretudo, uma reflexão sobre as possibilidades da história global. Sempre dizendo que os meus artículos, que foram escritos muito antes da consagração, da cristalização da história global e do globalismo historiográfico, não precisam ser interpretados necessariamente como trabalhos de história global. Não. Podem ser interpretados ainda como trabalhos clássicos, história social, política, institucional, mas podem também ser enriquecidos com uma outra perspectiva atual. Eu não sou dogmático, eu sou pragmático e empírico, mas sempre fazendo um estudo teórico primeiro de tudo. Quero dizer que não sou determinista. Portanto, para mim é importantíssimo conhecer os modelos, as teorias e os conceitos, mas depois estão os historiadores, as suas circunstâncias e, sobretudo, estão também os arquivos para dizer quando realmente nasceu um modelo, uma palavra, é um historiador. Fantástico. Eu já li muitas vezes esse capítulo, inclusive há 15 dias atrás, reli para uma conferência que eu dei na Unicamp, e é muito, muito bom. Quero aproveitar para agradecer que todos falam português aqui, porque temos, obviamente, um público em grande medida de estudantes brasileiros, e isso vai ser muito, muito importante para eles poderem ouvi-los falando português. Bom, temos ainda mais uma outra etapa. Passo então para o José Luiz Penhado, nosso querido Luigi, fazer a sua colocação. Muito obrigado, Ana Paula. Bueno, obrigado por este espaço para poder falar e ter este debate tão interessante. E depois lembrar que conheci Rafael através de José Manuel no primeiro encontro de brasileñistas espanhóis, que José Manuel era o presidente dos Centros de Estudos Brasileiros, e que isso deu muitos percursos fantásticos por Barcelona, de novo Salamanca e por Itália, que foi maravilhoso estar aí em Itália. E então é uma coisa fantástica conhecer todos vocês e aprender muito de todos vocês e dos seus trabalhos. Rafael, eu queria comentar, porque ontem enviei um artigo para os nossos amigos da Universidade Autônoma de Madrid. E nesse artigo eu falo do Congo e tem um artigo de você sobre a África. Realmente estive nas 4 partes do mundo, não? E é um artigo do século passado, é verdade, já temos uma idade todos, não? Mas para mim é muito interessante porque passou muito tempo desse artigo, mas as reflexões que você faz, sobretudo dessa visão global que tem desde a monarquia sobre os missionários, no caso, que vão para a África, para a Ardra, para o Congo,
e além de tudo, você escreve muito bem e tem muita graça para escrever. Então, eu li várias vezes o artigo porque achei muito engraçado, muito divertido, não? Como você coloca as questões, não? Então, isso, para mim, é a pergunta que eu quero fazer para você, não? Como você tratou as fontes, tanto do Brasil, para fazer os seus trabalhos sobre o Brasil, mas neste caso também sobre a África, no caso sobre o Benin e o Congo, que são duas áreas periféricas do mundo hispânico, mas que você colocou dentro dessa globalização já desde o século passado. Obrigado. Muito obrigado, amigo José Luis. É um verdadeiro prazer sempre estar contigo. A tua simpatia não é superior à tua sabedoria, isto é verdade, mas eu sempre tenho uma debilidade pela tua simpatia, que é natural. Esta é a coisa mais linda dos colegas e dos amigos. Oh, que questão, uma questão importante. Como é que trato as fontes ou como... Eu sou da geração que tinha que confrontar-se com a revisão do nacionalismo historiográfico. Este é o ponto de partida. Não foi só o ponto de chegada, mas foi o ponto de partida claramente. E aproveito para dizer que, como dizia antes o nosso amigo e colega José Manuel, não é razoável falar da história global hoje com uma perspectiva nacionalista. Digamos que, neste sentido, parte da história global atual foi sequestrada e dominada novamente pelos pontos de vista nacionalista para justificar uma espécie de globalização nacional de cada país. Isto, evidentemente, é uma contradição flagrante, uma contradição em termos. A história global não pode ser história nacional. São complementares e necessárias, mas não podemos fazer uma história global e nacionalista ao mesmo tempo. Portanto, o meu primeiro ponto de partida era tentar não interpretar as fontes desde o nacionalismo do modelo do Estado-nação. A historiografia que todos nós tínhamos estudado na universidade era de tipo nacionalista. Não só a causa da ditadura de Franco, não, isto era um modelo universal em toda a Europa. O Estado-nação estava ainda, digamos, muito presente em todas as historiografias. Portanto, a primeira obrigação que eu tinha como historiador era tratar de estar perto do documento e não interferir com o legado, a herança da historiografia nacionalista. Portanto, quando comecei a ver estas propostas do Macau ou do Brasil, para mim era, durante a restauração, a coisa mais natural do mundo. Passada a primeira surpresa, comecei a perceber que realmente a historiografia nacionalista tinha não só uns limites, todas as historiografias, todas têm os seus limites, mas também causava prejudícios muito graves para as interpretações. E isto não é aceitável por um historiador, que tem que ser honesto. E se os documentos contradizem o modelo tem que ser corrigido. Portanto, ponto de partida inicial sempre foi o antinacionalismo, podemos dizer. Não no sentido de considerar-me como uma pessoa que superou o sentimento nacionalista. Não. Eu fui educado dentro do modelo do Estado-nação. Mas, como me dizia um bom amigo, professor desaparecido, Felipe Ruiz Martín, um historiador da economia extraordinário espanhol, foi discípulo de Fernand Braudel em Paris, Dom Felipe dizia: Rafael, todos nós, todos os historiadores, somos nacionalistas. Eu respondi: então, Dom Felipe, que podemos fazer? Ele respondeu: é muito fácil. Ter consciência de que esse nacionalismo que não podemos eliminar não deveria dominar a tua carreira acadêmica. Portanto, sim, parcialmente somos vítimas todos deste nacionalismo, mas temos que fazer o esforço de controlar. A segunda questão está ligada, digamos, a este ponto de vista também. O Congo está
pequena conexão com o mundo africano que obrigatoriamente encontrei nos documentos. Aqui eu diria que o fator globalista não tem muita presença, ou praticamente nenhuma. Vamos ver. Os missionários são católicos. Católico em grego significa universal. Portanto, a Igreja Católica era necessariamente universal e universalista. Para um missionário, ir à África, passar a Brasil, depois ao estado da Índia, voltar para o sul da América, era a coisa mais natural do mundo, porque ser católico, ao serviço da Igreja Católica, é estar ao serviço natural de um projeto que é, por definição, globalista. Hoje diríamos que é globalista. A palavra, obviamente, não existia então. E, portanto, se teve a fortuna de ser formado na universidade por professores de história moderna que insistiam muito que o globalismo, o universalismo, melhor, o universalismo da Igreja Católica é um fator essencial para perseguir esta presença que hoje chamamos global, mas que não deveríamos qualificar sempre de global ou de globalista. Não devemos, digamos, roubar à Igreja Católica uma característica que ela tinha, que era a vocação universalista, mundialista, até hoje. Até hoje. Portanto, se fazemos esta mestiçagem de revisão do nacionalismo historiográfico do modelo de Estado-nação e incorporamos outros modelos, monarquia composta, globalização, centro-periferia, sistema-subsistema imperial, somos 4 ou 5 modelos dos últimos 25, 30 anos, e com estes modelos podemos jogar também com a presença do universalismo da Igreja, acho que podemos perceber muito melhor a herança histórica e historiográfica da estrutura de poder que chamamos monarquia hispânica. Fantástico, muito obrigada. Bem, passamos então agora a ouvir a sua opinião, a sua leitura, né, a sua impressão de leitura a respeito do livro que nós organizamos, e sobre o qual José Manuel já comentou brevemente. Ele vai agora, acho que, projetar a capa, né? E, bem, então, como sabemos que você já leu o livro, já tem algumas opiniões a respeito do livro, nós gostaríamos de ouvi-la, como também um evento de lançamento, né? O livro não pôde ser lançado por causa da pandemia, da Covid-19, então é aqui o nosso evento de lançamento oficial. Muito bem, então tá aí, temos a capa do livro, né, Redes e Circulação no Brasil durante a Monarquia Hispânica, e gostaríamos então de ouvir a sua opinião. Muito obrigado. Neste caso, é uma responsabilidade enorme, porque o livro é um livro extenso, importante, são muitos os autores que participam. Nos livros coletivos, estou a lembrar quando eu era diretor da revista Espanha, antes de diretor era responsável das recensões na revista Espanha, eu lembro perfeitamente que os livros mais difíceis para recensionar eram os livros coletivos, porque obviamente, um livro coletivo às vezes tem uma coerência espetacular que facilita a compreensão, a explicação, também o debate quando a pessoa que faz a recensão não concorda totalmente com as ideias, mas às vezes é inevitável quando o tema do livro é grande e quando os autores que participam são também numerosos, é difícil encontrar, digamos, o fio condutor claro dentro do livro. Eu lembro o pesadelo de buscar autores que aceitaram fazer este tipo de recensões.
Não foi o meu caso. Para mim era um verdadeiro prazer, não teve, né, dúvida nenhuma quando a revista Os Quadernos de História da América da Complutense de Madrid me solicitou fazer a recensão deste livro. E não só pela ligação da amizade com os autores, mas principalmente porque o título era realmente fascinante. Redes y circulación en Brasil durante la monarquía hispánica. Parece hoy un título fácil, un título que é natural, mas devemos lembrar que, como os sociólogos sabem perfeitamente, nada é natural e todo o que parece mais natural é fruto de uma complexidade intelectual enorme. Este livro, portanto, que parece tão natural, com este título tão clássico agora, em realidade, é um exercício muito, muito complexo de 3 ou 4 conceitos que se funcionam como fio condutor de todas as páginas. O autor principal, professor Santos, inaugura o livro com uma reflexão crítica historiográfica breve, pero suficiente para perceber que este livro nasceu como uma vocação muito clara de responder a uma série de perguntas muito concretas. Não é, como às vezes sucede, infelizmente, não é um pretexto para reunir em torno a um tema geral um grupo de investigadores que depois mais ou menos respondem às questões de um modo mais ou menos diverso. Não. Aqui temos um conceito de globalização, agora falaremos disto, que se complementa claramente com outro conceito, 2 conceitos mais. Circulação e redes. Vamos ver. Como disse o professor Santos, e obviamente como dizem também os professores Jano e Peinado, porque são todos os 3 coeditores deste livro, ainda que o professor Santos é o diretor do projeto Brasilis, um projeto extraordinário que está a desenvolver nos últimos anos, e este livro é fruto deste projeto, creio que é a culminação deste projeto. Há tantas utilizações da palavra globalização que é preciso, pelo menos para cada livro, definir primeiro que percibe o autor ou autores ou coordenadores, que percebem o que conceito de globalização utilizam para construir os argumentos deste livro. E o leitor agradecerá que aqui a claridade, a profundidade da definição é absoluta. A globalização aqui está explicada, entendida, reflexionada, sobretudo como a construção de redes e circulações diversas dentro de um espaço político que, e isto é muito interessante, além das fronteiras oficiais, jurídicas, institucionais, em realidade, são processos que vão muito mais longe do mesmo império ou período filipino. Construir redes e circular são 2 fenômenos que podemos encontrar em todas as épocas. Mas no período moderno, e este livro é um exemplo de como percebeu perfeitamente o fenômeno, pelo menos segundo a minha opinião, é que explica que o que sucedeu a partir do século XVI até o século XVIII, e particularmente dentro de um período cronológico e dentro de uma fenomenologia política chamada monarquia hispânica, e mais concretamente união de coroas, essas circulações, essas redes, tinham, sobretudo, um contexto que respondia a uma conexão absolutamente irreversível, umas prestações, umas transferências culturais que estavam
contaminando, no sentido mais positivo do termo, contaminando todos os atores, os agentes implicados, e, por último, o fruto destas relações, circulações, redes, era a mestiçagem cultural no sentido mais grande possível, linguístico, religioso, artístico, gastronômico, etc. Este é um marco geral, é um marco que, depois, os autores vão a, digamos, analisar pormenorizadamente com temas muito concretos. É verdade que é impossível que um livro destas dimensões tenha uma coerência a 100%. Neste caso, é verdade que talvez 2 ou 3 capítulos são mais complementários que centrais para os argumentos do livro, mas, segundo a minha opinião, nenhum capítulo é um capítulo, digamos, estranho ao argumento principal da obra. Os blocos da obra são 5. Muito rapidamente, não vou descrever, o público pode estar tranquilo, não vou descrever, vou citar somente os 5 blocos, porque são, digamos, a consequência da atualização historiográfica e científica em muitos elementos deste livro. Agentes da administração, agentes da coroa, que diríamos hoje. O término, a palavra administração é discutível. Todos sabemos que a administração talvez está mais ligada ao Estado burocrático contemporâneo, mas a palavra existia na época moderna. Isto é importante, mas talvez, às vezes, o leitor pode pensar que está perante uma administração conformada, ordenada, como hoje podemos trovar as nossas administrações. Mas agente da administração. 2, comerciantes essenciais, obviamente. 3, missioneiros. 4, agentes locais e regionais. Fantástico. Esta parte, pessoalmente, acho que é a demonstração que os editores deste livro têm sabido superar esta moda, esta tentação de fazer global absolutamente todo. Não. Há elementos globais. Há elementos do globalismo do momento nestes capítulos, mas não é necessário globalizar todo o conteúdo, toda a problemática, porque não é necessário. A mesma natura dos problemas demonstra que não é necessário. E, por último, os agentes culturais. Podemos ver que estes 5 blocos, em realidade, estão conformando o que hoje, segundo os autores mais, digamos, sérios, uma história global da primeira globalização. Porque a globalização, como todos sabemos, é muito discutida, para alguns historiadores não começa até a Revolução Industrial do século XIX. Mas isto depende dos elementos e dos fatores que nós escolhemos para construir o nosso argumento globalista. Eu acho que, neste caso, estes 5 aspectos escolhidos entram perfeitamente na categoria da globalização ou, talvez, dessa mundialização categorizada por Gruzinski. Aproveito para fazer a diferença, porque seguramente há estudantes ou as pessoas mais jovens que pensam que são sinônimos. Não, todos sabemos que, numa língua, não existem os sinônimos puros. Mas, neste caso, é importante, em tanto que somos historiadores e queremos ser historiadores sérios, conceitualmente, metodologicamente e nominalmente, diferenciar que para um modernista, talvez não para outros especialistas, mas para um modernista da globalização ou da idade moderna, mundialização é o processo pelo qual as culturas entraram em contacto e começaram a gerar influências uns com outros. Mas não necessariamente analisando a imposição de uma cultura sobre outra. Pelo contrário, a globalização contemporânea
é percebida, interpretada e analisada principalmente como o processo econômico, sobretudo, pelo qual umas determinadas economias dominam o resto das economias do planeta. E no caso, portanto, da primeira globalização ou mundialização, estes 5 blocos entram perfeitamente, ajudam a perceber qual é a natura desta primeira globalização e, portanto, as diferenças respeito à segunda globalização ou globalização industrial e pós-industrial. Gostaria, depois de apresentar, portanto, estes 5 blocos, destacar solamente os aspectos gerais que eu acho que são as contribuições mais importantes do livro. Primeiro, o mimetismo do Brasil filipino respeito da monarquia hispânica peninsular. Agora falamos disto. 2, a revisão do conceito de centro e periferia, que está dentro de muitos dos análises deste livro, por vezes de um modo talvez inconsciente, mas está. Obviamente, se falamos de circulação, estamos a não destruir, mas alterar o modelo clássico do que era o centro e do que era a periferia. E, por último, a revisão também do conceito de autonomia e dependência, no sentido mais político e institucional, que não tem a ver com o problema econômico de centro e periferia. Muito rapidamente. A primeira parte, o primeiro ponto, o aspecto do mimetismo, é para mim fundamental. E acho que, sobretudo para os historiadores espanhóis, ou do mundo mais hispânico peninsular, esta parte, mas também para os americanistas espanhóis, esta parte é essencial. Por quê? Porque quando falamos do modo, da maneira na qual algumas instituições da América Hispana ou da Castela foram transferidas para o Brasil, ou se intentou que foram transferidas para o Brasil, o primeiro de tudo que temos que compreender que era o Brasil para os castelhanos do governo dos Filipes. Muito, sobretudo ao início da União de Coroas, o impacto do Brasil na administração hispânica foi tremendo, terrível. Não percebiam nada. Não podiam perceber por que aquela terra era chamada Estado. Por que não era um reino? Por que não havia um vice-rei? Por que havia só um governador? Por que não havia universidades? Por que não havia estampa? Por que não havia um tribunal do Santo Ofício? Por que não havia um tribunal da relação? Como é possível? Qual era a estrutura deste território imenso, onde havia incluso capitanias de donatário? Era uma estrutura semi-feudal, exagerando um bocado, que era inconcebível para um castelhano ou para um colono espanhol do México do Peru. Esta situação permite, como ponto de partida, explicar uma boa parte da política dos Filipes respeito da América Portuguesa. Portanto, os análises dentro de alguns capítulos do livro para mim foi fascinante, sobretudo o capítulo onde se fala de Diego Botelho, o primeiro governador que solicitou o título de vice-rei. Isto é fascinante. Para mim, esta é uma das questões, do ponto de vista da arquitetura institucional e política, mas também ideológica, mais importante do Brasil filipino. Este processo que merece um livro, seguramente, de o vice-rei que não existiu nunca no Brasil, mas que sim existia às vezes, em um modo mais informal, até que o Conde da Torre, sabemos que finalmente foi nomeado vice-rei do Brasil em 1640, quando praticamente a União de Coroas estava para acabar.
a revisão do centro e periferia é fascinante. Neste livro, as circulações, precisamente, dos personagens, destes protagonistas, que os autores também lembram, identificam muito bem, e com advertência ao leitor de que estes digamos, personagens identificados não são sempre estados puros, naturalmente. Um missionário podia ser soldado, depois comerciante, um burócrata podia ter interesses comerciais, mas, em geral, a inserção destas 5 categorias, nestes 5 blocos, permite reconstruir ou reformular a ideia do centro e periferia no caso concreto do Brasil filipino. Onde é que estava o centro do Brasil filipino? Bahia? Depende, porque os estudos, os capítulos maravilhosos do livro, dedicados, por exemplo, a falar de como o sul do Brasil construi um espaço extraordinariamente lleno de fluidez, com o Paraguai, o Rio da Prata. Isto fala da construção das dinâmicas próprias da região que estão a construir centros novos. Centros que talvez no contexto geral da monarquia parecem periferia, ou que formalmente são e funcionam como periferias. Mas para os protagonistas destes processos, parece que eles se consideravam autocentrados em territórios onde as, digamos, relações econômicas, comerciais, pessoais, pelo menos fazem pensar que os historiadores, por vezes, a causa da perspectiva peninsular, não sabemos perceber muito bem a cultura política destes territórios durante este período que, como dizia antes, tinha uma fronteira legalmente estabelecida, mas não sempre respeitada. E, por último, a questão da autonomia e dependência. Eu acho que não é preciso, digamos, falar muito mais disto, simplesmente que temos que revisar, obviamente, este tipo de conceitos quando falamos de um território onde as dinâmicas, como no Brasil filipino, as dinâmicas estavam a desenvolver-se de um modo espetacular. Às vezes, o que sucede no Brasil é só fruto das dinâmicas próprias, às vezes impulsadas desde a península, e quando digo península, digo Lisboa ou Madrid, também Sevilha tem a sua importância. Mas, só um exemplo solamente. O capítulo de Pontoni sobre o papel da moeda. A moeda portuguesa, sabemos que não foi alterada durante toda a União de Coroas. Isto falaria de uma independência, de uma autonomia, devemos dizer, uma autonomia portuguesa respeitada até o final do período da União. Mas, ao mesmo tempo, de modo informal, mas empiricamente cotidiano, o real de prata castelhano dominava as transações do Império Português. A prata, portanto, de origem castelhana, sobretudo neste momento, ajuda a reflexionar sobre este tipo de autonomias ou dependências que era impossível que não fosse gerado a causa desta união de coroas. Em definitiva, eu acho que este livro é fruto, pelo menos, de 2 modelos que hoje são a vanguardia historiográfica. De uma parte, o modelo da monarquia composta. De outra parte, o modelo ou o conceito do globalismo, da história global. São complementários. Eu acho que este livro poderia ser perfeitamente dividido não em 5 blocos, talvez em 2. Uns dedicados ao Brasil filipino dentro da monarquia composta. E um outro bloco, Brasil filipino, dentro da primeira globalização. Mas é muito mais interessante e rica a compartimentação que fizeram os autores deste livro.
monarquia composta ou globalismo são dois correntes atuais que os historiadores têm que aproveitar, mas não ser dominados por elas. Acho que os três editores deste livro, e principalmente o seu diretor como projeto, o professor Santos, demonstrou perfeitamente como, a partir deste modelo de monarquia composta, portanto, de territórios que conservam autonomia, leis e instituições, o globalismo e não o centralismo, o globalismo actuou contra muitos dos elementos que conformavam a monarquia composta. Neste sentido, acho que estamos a descobrir ainda como as forças da primeira globalização, de uma parte, reforçaram a monarquia hispânica e, de uma outra parte, a destruíram. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. É muito importante ouvi-lo. Acredito que estamos, de fato, realizando aqui a apresentação do livro para o público. Eu fiquei imaginando que quando você terminasse de falar, eu queria estar num grande auditório, aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, com os estudantes aplaudindo, e agora também, né, fazendo os autógrafos, enfim, seria uma festa muito, muito bonita, mas ficamos na imaginação e esperamos que um dia isso possa acontecer novamente, né? Talvez com os seus novos livros e com os nossos também possamos organizar um congresso em torno desse tema, né? Então, eu também queria voltar a palavra aqui para os meus colegas, saber o que eles querem comentar e depois, mais uma vez, devolver para você o encerramento. José Manuel. Muito obrigado, muito emocionado também por ouvir ao nosso caríssimo amigo, que ele tem palavras sempre muito gentis, isso é muito de agradecer, porque atrás desses trabalhos que a gente faz tem um trabalho realmente enorme, né? E esse livro foi um trabalho coletivo, um trabalho feito por nós três, mas fundamentalmente pelos autores que aceitaram o nosso convite, não simplesmente para escrever no livro, mas também para participar em vários eventos que a gente teve na Espanha, no Brasil, um pouco espalhados pelo mundo desde o ano 14, praticamente, mas concretamente nos anos 17, 18, em Salamanca, no ICA, 19, no encontro organizado por Zeca Vilardaga na Unifesp, nos dois encontros organizados por Luís em Barcelona, onde a gente teve a ocasião de discutir muito sobre todas essas questões que estavam saindo e que achamos que era muito importante organizar e ter, né, nesse livro que tem uma justificativa. Eu acho que realmente é o momento para começar uma discussão nova sobre essa grande questão que você abriu. Realmente, Rafael, temos todos uma dívida com você, porque eu vou simplesmente citar os dois textos, os que você falou de um, né? El Brasil e as Índias Espanholas durante a sublevação de Portugal, que realmente é um dos primeiros textos, mas eu tenho sempre na mente, né, as duas guerras de Pernambuco, a Armada del Conde da Torre e a crise do Portugal hispânico, que você teve a grande gentileza de me enviar para um livro coordenado por mim e por Jorge Félix Cabral de Souza, e que realmente é um texto extraordinário desde qualquer ponto de vista, com certeza, como falou o nosso caro Luigi, pelo estilo, o teu estilo é um modelo. Eu, quando dou aos estudantes para ler os teus textos, digo sempre, por favor, tentem escrever assim. Eu sei que não podem, eu sei que não podemos escrever assim, mas vamos tentar, pelo menos, né, construir as frases bem feitas, porque história realmente é conceito, história é fontes,
mas no final das contas o que a gente faz é produzir textos. E nessa produção dos textos está uma parte muito importante do trabalho, e muito importante de fazer uma transmissão do que a gente quer fazer. Te agradeço muito essas palavras que animam a todos nós a continuar. Eu tenho uma tentação, mas não sei se a Ana Paula vai me dizer que não, porque queria fazer uma pergunta que você pode responder brevemente, talvez, porque estamos já quase fora do tempo, mas todos nós, quatro aqui, muitas das pessoas que trabalham com a gente, somos pessoas que nascimos e que trabalhamos numa ideia do revisionismo histórico, e eu acho que a ideia da superação do nacionalismo como interpretação foi uma das razões de todos nós para fazer história. Eu, na Espanha, trabalhando sobre o Brasil, Luigi, em Barcelona, na Espanha, também trabalhando sobre a África e o Brasil, Ana Paula, no Brasil, trabalhando sobre Portugal e a Espanha e a Europa moderna, você, na Itália, na Espanha, trabalhando sobre Portugal, o Brasil, a Ásia, a África. Mas agora estamos assistindo a outra revisão, a outra dimensão desse revisionismo, né, que vai além dessa questão nacional, né, que a gente encontrou, e vai mais por uma questão mais ideológica, né, mais radical, poderíamos dizer, né? Não sei se realmente o que hoje é radical depois vai ser moderado, não sei, mas que parece que está abrindo uma maneira diferente e está a todos, e fundamentalmente nós que trabalhamos sobre expansão europeia, né? Aquela coisa de expansão europeia e as reações a ela, está nos colocando realmente com os estudantes, porque os estudantes perguntam, os estudantes são curiosos, tem uns mais ativistas, tem outros que são menos, tem uns que estão ficando de um lado, outros de outro. Parece que a gente tem que se colocar numa postura, num ponto desse debate enorme que vai desde acabar com as estátuas dos conquistadores todos, de Colombo em primeiro lugar, a suspeita que fazer uma história das elites, né, da gente branca, né, a ideia de que realmente temos que contar com uma ideia mais do subalterno, sei lá, nós, né, que trabalhamos realmente sobretudo, tenho aqui o meu caro Luigi, que ele sempre trabalhou sobre populações subalternas, né, escravizados, quilombolas, sei lá. Como você acha esse novo revisionismo, Rafael? Muito obrigado. É uma questão mais ideológica política que eu responderei como cidadão, não tanto como historiador, também como historiador, não? Mas neste caso não tenho medo nenhum a dar a minha opinião claramente sobre este problema. Vamos ver. Eu acho que todas as sociedades têm direito, talvez obrigação, talvez, de revisar os seus mitos fundacionais, os seus heróis, revisar as estátuas comemorativas, os monumentos, os nomes das ruas, sempre. Todos o fazemos. Todos pensamos que, mais ou menos, é necessário. Mas, como cidadão que está convencido que a democracia mais ou menos imperfeita possível é aquela de caráter representativo, estas decisões devem ser tomadas através dos debates nas câmaras, nos parlamentos e votando-se. Mas não a partir de manifestações públicas, de gestos violentos que podem ter como finalidade criar a sensação de que é uma maioria enorme aquela que quer cambiar tudo. Portanto, se naturalmente a expressar dentro da máxima liberdade possível todas as ideias, se a revisar tudo o que os cidadãos querem revisar, mas através dos cauces, das vias estabelecidas pelas instituições e pelas leis. E essa é a minha opinião. No caso concreto de aquilo que está a suceder na América Latina com os conquistadores espanhóis, são livres e soberanos de decidir, mas
não acho que o melhor caminho seja através de manifestações violentas. Não, por vezes este tipo de violência pretende dissimular, ocultar a verdadeira força que tem estes movimentos. Portanto, a debilidade que tem. Obrigado. Luigi, alguma palavra? O microfone, por favor. Desculpa, agora, bueno, falava que a primeira vez que conheci a Rafael lá em Salamanca, no encontro de vacinistas, quando ele falou, sempre pensei que pessoa mais inteligente, não? Aí depois já li os seus textos, já fiquei admirado, pensei, caramba, não? Muito bom, não? Então, muitas vezes, quando eu escuto falar ele, depois fico um tempo pensando, não? E é uma coisa maravilhosa, não? Porque ele abre caminhos, não é? Tem um Exu muito bom, não? Que falaríamos do candomblé, não? Do voodoo, não? Então é uma coisa interessante porque as questões que ele vai colocando, acho que eles vão abrindo como portas para o resto poder trabalhar muito melhor, não? E também para nos plantear muitas coisas, não? Bueno, eu vivo em Catalunha, então temos aqui um problema, não? E uma parte da história dos nossos colegas historiadores, não? Eles estão se posicionando, não? Por umas claves políticas, não? Que, como bem fala Rafael, não? Muitas vezes os que estão ocultando são outras coisas que vão detrás, não? Aí quando a história é fundamental, mas também a história é uma arma, não? Eu me lembro dos trabalhos, não? Um cubano que era muito bom, agora não me sale o nome, não? Que ele esteve na Revolução e depois ele fugiu para Miami, não? No final. Mas ele escreveu um livro muito interessante, uma história como arma, não? E acho que para nós é muito importante, como falamos no começo, não? Essa historiografia nacionalista portuguesa, espanhola, não? Como tentamos superar isso, não? E trabalhos e pensamentos como o do Rafael, acho que são fantásticos porque nos abrem os caminhos, não? E também queria agradecer, como não, a Ana Paula e a José Manuel, porque foi uma maravilha poder trabalhar com eles e fazer este livro que acho que quedou bem lindo, não? E estou muito orgulhoso dele. Então, muito obrigado. Bem, então quero agradecer sinceramente, de todo o coração, a possibilidade de termos essa conversa hoje. E, bom, o livro está ainda somente à venda no site da Silex, da editora, mas imagino que daqui a algum tempo também ele será possível ser adquirido na forma de e-book, por enquanto só em papel, né? E também iniciaremos agora, né, uma sequência também de apresentações. Vamos fazer uma apresentação no Encontro Nacional da AMPU, que vai acontecer no Rio de Janeiro, agora nos dias 20 a 23 de julho, e provavelmente no segundo semestre ainda faremos mais algumas atividades em torno do livro. Mas certamente esperamos contar com o Rafael um dia aqui no Brasil. Já fizemos tantas vezes o convite, isso já foi programado várias vezes, né, pelos meus colegas, mas esse dia há de chegar e nos encontraremos todos, então, em São Paulo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.